Bem-vindo ao nosso programa, Baylor, o vice-presidente de desenvolvimento corporativo na BitGo. Qual foi a parte na sua educação ou família que trouxe quem você é? Então eu sempre me interessei por economia e a maneira como a política pode impactar a economia. Esse era frequentemente um tópico de discussão quando eu era criança. A maneira como a política governamental afetava o sucesso ou fracasso de certas empresas. Consegui meu Master of Business Administration como uma espécie de aprendiz do secretário do Tesouro. Eu aprendi isso. Aprendi sobre redação de negócios, aprendi sobre tomada de decisões, aprendi sobre ser capaz de dizer eu não sei, o que é muito importante, e essa é uma grande lição de vida que aprendi várias vezes na minha carreira. BitGo garante 8% de todas as transações de Bitcoin na cadeia e atende a mais de 1.500 clientes em 50 países. Então a BitGo é uma das empresas originais de criptomoedas. Ela se transformou em uma custodiante. Então foi uma progressão natural. Se você é uma instituição financeira, seja um fundo, um escritório de família, uma bolsa de valores, qualquer um que esteja movimentando grandes quantidades de capital e ativos digitais, você provavelmente já ouviu falar da BitGo e esperamos estar nos usando para custodiar seus ativos. É o lugar mais seguro para armazená-los. Olá e bem-vindo ao programa de podcast do Diniz Guarda no YouTube. Mais uma vez, continuamos a traçar o perfil de líderes globais e personalidades que estão mudando o mundo em que vivemos hoje, especialmente a convergência entre tecnologia, blockchain e inteligência artificial, e especialmente as pessoas que estão trazendo os ecossistemas em que vivemos e que operamos, trabalhamos, brincamos e muitas outras coisas. Estou particularmente animado hoje para fazer uma entrevista especial com alguém que tem estado, eu diria, na intersecção entre muitas áreas diferentes, entre tecnologia, finanças, governo e muitos outros setores. Então, dou as boas-vindas à nossa série Baylor Myers, o vice-presidente de desenvolvimento corporativo da BitGo, um principal provedor líder de infraestrutura de soluções de ativos digitais, oferecendo custódia, carteiras, negociação e financeiro para clientes institucionais ao redor do mundo. Fundada em 2013, a BitGo garante 8% de todas as transações de Bitcoin na cadeia e atende a mais de 1.500 clientes em 50 países. Baylor liderou o fechamento do financiamento da série C da BitGo de 100 milhões em torno da avaliação de 1 bilhão e 750 milhões de dólares. E durante seu mandato, ele liderou 2 aquisições bem-sucedidas que expandem o produto, conjunto e serviços da BitGo. Baylor também lançou o BitGo Ventures, um veículo de investimento proprietário destinado a catalisar o ecossistema de ativos digitais. Antes de se juntar à BitGo, Baylor foi nomeado como vice-chefe de gabinete do então secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, Stephen Mnuchin, na primeira administração Trump. Ele foi responsável por gerenciar as operações do departamento e apoiar iniciativas-chave como a Lei de Cortes de Impostos e Empregos, o Acordo Comercial da Fase 1 com a China e a Lei de Auxílio, Alívio e Segurança Econômica contra o Coronavírus, um projeto de estímulo econômico de 2 trilhões e 200 bilhões, aprovado em março de 2020 em resposta ao surto de doença do coronavírus, 19. Baylor também atuou como ligação da Casa Branca para o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, onde trabalhou no governo, em relações e coordenou esforços entre o Tesouro e a Casa Branca, particularmente na Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017. Antes de seu serviço governamental, Baylor foi diretor financeiro regional para a campanha presidencial de Donald Trump, e ele trabalhou na Trump Tower. Então, seja bem-vindo ao nosso programa, Baylor. É uma honra tê-lo aqui, e você provavelmente tem uma das abordagens mais, eu diria, multidisciplinares em termos de perfis, porque você toca em tantas coisas diferentes e todas são coisas bastante complexas, porque você toca em investimentos, política, Casa Branca, misturado com finanças e investimentos, e também, é claro, todos os esforços quando se trata de cripto e adotamos blockchain e muitas coisas diferentes. Então, eu gostaria de começar primeiro a falar um pouco sobre suas bases. Ok, então eu acho que todos, é claro, têm um começo, um pouco do seu começo. E qual foi a parte na sua educação ou família que trouxe quem você é? E também, o momento em que fez você ser pelo menos o que você é hoje? Claro. Bem, eu quero agradecer por me receber. É um prazer estar aqui com você na histórica casa de Hatfield. Este é um belo local e tivemos alguns dias interessantes.
e queremos agradecer a Avalanche por sediar, acredito, o encontro. Está indo muito bem. Quanto a mim, o que me trouxe até onde estou hoje é uma pergunta robusta, mas provavelmente remonta à minha família. Muito voltado para a família. Sempre fui assim a minha vida inteira. Sou muito próximo dos meus pais, irmãos, primos, tias, tios. Eu era muito próximo dos meus avós. Em ambos os lados, materno e paterno, as famílias começaram negócios. Então, meu avô, por parte de pai, era um pequeno empresário no ramo de serviços imobiliários. Meu avô, por parte de mãe, a família dele estava envolvida com commodities por muito tempo, centenas de anos, originalmente com commodities agrícolas e finalmente no negócio de carvão. Então, eu sempre estive interessado em economia e na maneira como as políticas podem impactar a economia, e esse era frequentemente um tópico de discussão quando eu era criança, a maneira como a política governamental afetava o sucesso ou fracasso de certas empresas. Então, para a nossa família, nossa empresa de carvão foi vendida nos anos 60, parte disso devido à regulamentação governamental. Então, esse era um tópico sobre o qual meu avô falava muito comigo quando eu era relativamente jovem, 9, 10, 11, 12. E então, do lado do meu pai ainda administra o negócio, mas como proprietário de uma pequena empresa, ele foi significativamente impactado pela política fiscal, pela política de pensões, por algumas das tendências de investimento em uma base macro. Se você pensar sobre a recessão imobiliária em 2008, isso teve um grande impacto no negócio da família, que está localizado na Main Street, em Columbus, Ohio. Então, é literalmente um negócio da Main Street. Então, isso é algo que sempre animou meus pensamentos. Sinto-me incrivelmente privilegiado e abençoado por ter tido uma carreira nos últimos 15 anos que abrangeu tanto a política econômica, o serviço governamental, quanto agora o negócio em ativos digitais, que considero estar na vanguarda da inovação em finanças. E acho que, no final das contas, isso remonta aos valores da minha família e aos meus interesses gerais que foram estabelecidos na infância. Então você tem um perfil fantástico e eu amo a família, eu sou muito orientada para a família. Então eu sei o quão importante isso é, e é muito importante manter as tradições, mas também os valores. E especialmente mantenha isso. Seu perfil é bastante impressionante no sentido de que você passa de iniciar sua educação e seu bacharelado para então iniciar uma carreira e liderar um grupo de defesa econômica. E então, de Ohio, você acaba realmente na Casa Branca e teve uma experiência massiva, tanto como subsecretário, diretor adjunto de Estado e também durante a primeira administração Trump. Então, apenas um pouco desse contexto, porque, claro, muitas pessoas, especialmente agora, você estando nas indústrias de criptomoedas e blockchain, do outro lado da barricada, eu gostaria de apenas um pouco desse contexto de Ohio para Washington e esse trabalho que você fez e também quais são as áreas que você quer compartilhar com o nosso público, porque temos muitos jovens e eu acho que sempre gosto de mostrar as oportunidades, porque há tanta coisa nesse mistério. Claro. Bem, é uma história interessante. Então, na verdade, no meu último ano de faculdade, foi a eleição presidencial de 2012, e eu tinha 22 anos e estava envolvido com a campanha de Mitt Romney para presidente como um funcionário muito jovem e júnior. Fui citado no New York Times, eu fiz uma entrevista com o editor, Bill Keller. Eu não tinha ideia de como eram as entrevistas. Provavelmente essa foi uma das minhas primeiras grandes entrevistas e eu não entendia a diferença entre estar on the record e off the record. E eu assumi algumas posições que estavam em contraste com o candidato, então acabei me metendo em um pouco de problema. Eu aprendi uma lição valiosa através dessa experiência. E então me envolvi em política econômica e trabalhei para uma organização que estava na vanguarda, ou na época estava na vanguarda de muitas questões econômicas no nível local, estadual e federal. Meu chefe supremo. Então, o chefe do meu chefe, ele era um cara chamado Cory Lewandowski, e eu conheci muito bem o Cory. Ele é um mentor, alguém que me ajudou tremendamente, especialmente naquela fase da minha carreira. Cory deixou a organização em 2015 para comandar uma campanha presidencial para um bilionário de Nova York. E acredite ou não, nós não sabíamos quem era. Existem vários bilionários em Nova York e eu acho que muitos deles têm aspirações presidenciais. Cory manteve isso em segredo por cerca de meio ano. E então, finalmente, agora o presidente Trump desceu a escada rolante, Cory estava lá. E através de sua conexão como gerente de campanha original, acabei me juntando à campanha na primavera de 2016. Eu estava conectado a Steven Mnuchin. Naquela época ele não tinha uma página na Wikipedia. Ele foi incrivelmente bem sucedido nos negócios
desde a Goldman Sachs até seus dias de fundo de hedge, onde ajudou a financiar alguns dos projetos imobiliários de Trump, até sua compra da IndyMac, que ele transformou em uma empresa muito bem sucedida chamada OneWest, que foi vendida para a CIT. Então, nos escalões superiores dos negócios, Steven Mnuchin era bem conhecido, mas ele não tinha contatos profundos com o pessoal político. Então, fui designado para ele, e isso começou uma jornada de 5 anos que começou na Trump Tower, em Nova York, e terminou em 20 de janeiro de 2021, no escritório do secretário do Tesouro. Apaguei as luzes, saí com ele no último dia, então foi uma experiência incrível. Vimos muito naqueles 4 anos em Washington. Poderíamos seguir várias direções diferentes em termos de política de ativos digitais ou alguns dos trabalhos que fizemos na lei de cortes de impostos e empregos. Isso foi um grande foco em 2017 e depois a implementação em 2018. Eu trabalhei no acordo comercial com a China, o acordo da primeira fase. Então eu passei uma boa parte do meu tempo em 2018 e 2019 em Pequim, como parte da equipe que estava negociando esse acordo com David Malpass, que era nosso subsecretário para assuntos internacionais e passou a ser presidente do Banco Mundial. David é um grande amigo e mentor também. A partir disso, trabalho com a Casa Branca e também com governos ao redor do mundo, você viu todas as diferentes partes do comércio, negócios, e claro, como você disse, eu acho que duas das diferentes coisas, como você mencionou, foi o acordo chinês, bem como os cortes e impostos, mas também muita legislação em que você esteve envolvido. Então, estando dentro, é claro, da maior instituição do mundo em termos de economia e poder, como você vê esse elemento? Porque isso era trabalhar para um governo e agora você está fora do governo. Gostaria de tocar nessa transição antes de irmos para a BitGo? claro. Bem, eu acho que muita coisa se sobrepôs com os negócios. Quer dizer, isso foi, você fala sobre negócios, quer dizer, esses são negócios enormes. Mnuchin costumava brincar, sabe? Quando estava nos negócios, ele dizia, nós sempre falávamos em bilhões, agora estou negociando em trilhões. E o secretário do Tesouro tem um papel tremendo, tanto internamente quanto internacionalmente. Então, todos os projetos de despesas que passam pelo Congresso, no final das contas, têm que ser expropriados pelo Departamento do Tesouro. Então, o secretário está muito envolvido. Está acontecendo agora mesmo com o secretário Bezante e a liderança na Câmara e no Senado sobre o projeto de lei tributária que eles estão negociando naquele grande e belo projeto que está na imprensa agora. Mas o secretário Mnuchin fez isso consistentemente durante seu mandato sob o presidente Paul Ryan e depois finalmente a presidente Nancy Pelosi e então com a liderança do Senado entre Chuck Schumer e Mitch McConnell. Então esses foram grandes acordos e de muitas maneiras quando você pensa nisso combinado com o acordo comercial com a China e então os acordos de Abraão nos quais o Tesouro desempenhou um papel e eu me senti muito honrado em ajudar de uma maneira muito pequena. Esses são problemas significativos. E quando você pensa nisso por esse ângulo, torna os ativos digitais e os negócios um pouco mais divertidos. Essas não são situações de vida ou morte, são os investidores que estão assumindo riscos e, idealmente, vão inovar o espaço e melhorar as coisas para os consumidores através das inovações que a criptomoeda oferece. Mas, no final das contas, milhões de pessoas não estão em jogo ou não serão impactadas. Essas são pessoas que estão entrando voluntariamente e assumindo o risco. Então é um vetor diferente. Eu gostei muito, acho que o estresse é muito menor, o que é bom. Os 4 anos em Washington foram bastante estressantes e eu acho que tem sido notavelmente complementar entre minha experiência no Tesouro e agora nos negócios. Então, voltando, uma última pergunta. Em torno do seu experiência nos 4 anos. Então, se você olhar para isso, tenho certeza de que conforme o tempo passa e você olha para trás, qual seria a área que você pode dizer que aprendeu mais? E acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, ok, está nos corredores do poder e também há muito trabalho e as pessoas às vezes só olham se você é a favor ou contra. E há muitos mitos em torno disso. Então eu gostaria de ver qual seria a coisa que tem um toque mais pessoal. Você e te fez provavelmente mais forte no sentido de olhar o mundo de uma maneira diferente, que você quer compartilhar com o nosso público, porque eu acho que é muito importante desmistificar o trabalho que pessoas como você fazem, e eu sei que não é fácil, é muito complexo, como você disse os 4 anos mais estressantes. Então eu entendo isso. Claro. Bem, eu aprendi muitas lições. Eu estava no final dos meus 20 anos naquela época. Foi uma posição única, reportando diretamente ao secretário do Tesouro, e às vezes era estressante. Foi incrivelmente gratificante. Eu costumo brincar, as pessoas falam sobre fazer um Master of Business Administration,
E eu consegui meu Master of Business Administration como um aprendiz do secretário do Tesouro. E Steven Mnuchin é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci na minha vida. O cérebro dele funciona como um computador central. Ele pode consumir montes de dados, analisá-los e tomar decisões que 9 vezes em 10 são precisas muito rapidamente. E então eu aprendi isso. Aprendi sobre escrita de negócios, aprendi sobre tomada de decisões, aprendi sobre ser capaz de dizer eu não sei, o que é muito importante para não inventar respostas e não forjar justificativas quando questionado. É importante saber o que você faz e também admitir quando você não sabe. E essa é uma grande lição de vida que aprendi várias vezes na minha carreira. E eu acho que em termos de conquistas, sabe, apenas ser capaz de sobreviver e esperançosamente, sabe, se você falar com ele ou falar com outras pessoas com quem trabalhei no Tesouro, eles diriam que fomos bem-sucedidos. Eu acho que fomos. Foi um mandato notável, né? Quando você pensa no que foi alcançado em termos de política interna com a lei de cortes de impostos e empregos, o que conseguimos fazer e realmente reformar algumas das regulamentações de Dodd-Frank, expandindo o acesso ao capital para pequenas empresas e removendo alguns dos requisitos regulatórios onerosos sobre grandes instituições financeiras para liberar capital para mais investimentos. Essa foi uma grande legislação. O que fizemos internacionalmente em termos do acordo comercial com a China em nosso trabalho com o Oriente Médio, iniciando parte do processo de paz, que acredito estar sendo revisitado agora mesmo enquanto falamos. Vamos ver como funciona, mas acho que tudo isso foi incrivelmente consequente. Eu não diria que foi uma conquista minha, mas me sinto muito orgulhoso de ter contribuído para isso. E quando você olha para o mandato econômico do presidente Trump naqueles anos, houve um crescimento salarial muito forte. Vimos isso entre os americanos médios em todo o meio do país e em uma área que não recebe atenção suficiente. Quer dizer, os salários estavam subindo, os impostos estavam diminuindo, a inflação estava muito baixa, estávamos abaixo de 2 em certos pontos, o gás estava baixo. Foi um período muito bom economicamente e contrastado com o período de 2021 a 2024, eu não acho que você poderia ter um contraste mais acentuado apenas com a inflação que foi trazida pelas políticas da próxima administração e a política externa imprudente, sabe, se envolvendo em 2 guerras estrangeiras. Realmente eu acho destaca fortemente o que foi alcançado naqueles anos com base no que aconteceu depois e foi muito triste que isso aconteceu. E estou encorajado e confiante de que a equipe atual, sob o presidente Trump, em Washington, se sairá muito bem nos próximos 3 anos e meio. Então, dessa posição na Casa Branca, você foi para, uma das maiores bolsas de criptomoedas do planeta. E também, você foi para o mundo empresarial, o mundo dos negócios. Então, antes de tudo, provavelmente a primeira pergunta é, quando você olhou pela primeira vez para o Bitcoin ou cripto e blockchain? Então vamos para o BitGo. Claro. Bem, na verdade foi durante meu tempo no Tesouro. Lembro que estávamos no escritório do secretário Mnuchin e ele costumava ter a CNBC na televisão e eu acho que o Bitcoin atingiu 17 mil. E eu pensei, ok, precisamos prestar atenção nisso do ponto de vista de política no governo. E ele compartilhou uma anedota sobre ser abordado para investir e ele havia considerado, mas não estava totalmente certo. E eu tinha ouvido falar disso na faculdade, na verdade. Eu tinha um amigo que acho que comprou alguns bitcoins a um preço muito baixo, como talvez $1 ou $2. E então, claro, vendeu, acho que quando chegou a 20. Então eu sabia um pouco sobre isso. O secretário Mnuchin nos pediu para ler o livro Bitcoin Billionaires, que meio que traça as primeiras aventuras dos gêmeos Winklevoss no espaço. E isso foi muito informativo para mim. E então, finalmente, em 2020, o secretário Mnuchin me designou para o grupo de trabalho de pagamentos digitais e nós íamos estabelecer um quadro regulatório do Poder Executivo em todas as agências reguladoras financeiras federais em conjunto com a indústria. Então esse era um objetivo que tínhamos para 2020 e infelizmente foi interrompido pela pandemia. Mas eu consegui conhecer várias pessoas na indústria e quando deixei o Tesouro eu estava pensando sobre o que eu queria fazer e algumas pessoas disseram, você deveria trabalhar para um banco, você deveria ir para Wall Street, você deveria seguir esse caminho. E outro mentor e amigo meu, Brian Brooks, realmente me incentivou a entrar no espaço de ativos digitais. Ele tinha sido o General Counsel original na Coinbase. Ele serviu brevemente como Chief Executive Officer da Binance Estados Unidos e ele era o controlador da moeda. Então foi realmente Brian que me empurrou nessa direção. E finalmente, através de amigos em comum, fui conectado a Mike Belchi. Mike e eu tivemos uma série de entrevistas muito longas
substanciais e aprofundadas. E acho que ficou claro que ele tinha uma necessidade de alguém como eu, que ajudou, do ponto de vista operacional, a administrar uma grande organização. BitGo estava em expansão na época. Foi fundada em 2013 e foi uma boa combinação. Foi uma boa combinação de personalidades. Foi um bom encaixe de papel. E na minha função na Bigfoot, acho que se desenvolveu muito bem. Estou muito satisfeito com o funcionamento. Aprendi muito com o Mike Belchi. Na minha opinião, ele é o engenheiro de software mais inteligente do Vale do Silício. E se você olhar para a carreira dele, desde a Hewlett Packard até a Netscape, ajudando a construir o Outlook, ajudando a construir o Google Chrome e sendo o autor do protocolo HTTP 2.0, a história da internet está entrelaçada em sua carreira e tem sido muito humilde trabalhar de perto com ele por mais de 4 anos agora. É realmente impressionante. Então, no momento, você é vice-presidente de desenvolvimento corporativo na BitGo. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, como você mencionou, a BitGo foi fundada em 2013. Ela garante 8% de todas as transações de Bitcoin na cadeia e atende a mais de 1.500 clientes em 50 países. Então, conte-nos primeiro sobre o seu trabalho e a BitGo. E para as pessoas que sabem menos sobre a BitGo, farei uma breve visão geral. Claro. Então, a BitGo é uma das empresas originais de criptomoedas. Foi fundada por Mike Belch em 2013, depois que ele terminou na Google. Então, de muitas maneiras, como acabei de mencionar, a carreira dele traça uma espécie de desenvolvimento da internet. E eu acho que para os fundadores, naqueles primeiros dias do white paper do Bitcoin, parecia claro que as finanças talvez fossem a última indústria a ser verdadeiramente perturbada pela tecnologia. E era extremamente necessário. Quando você pensa apenas nas horas de operação dos mercados, isso não é consistente com a maneira como vivemos em um mundo digital. Então, Mike começou a empresa em 2013, foi uma das plataformas de carteira originais, e essa é a base fundamental do nosso negócio até hoje. Evoluiu para um custodiante, então foi uma progressão natural, não seguimos o caminho da bolsa, então nos tornamos um custodiante. E temos ativos significativos sob custódia agora na casa das dezenas de bilhões em vários pontos, dependendo dos preços dos ativos vigentes, mais de 100 bilhões em ativos em nossa plataforma. E então passamos daí para a próxima linha de produtos, que é a negociação e empréstimo institucional. Então somos um negócio totalmente focado em instituições, o que é por isso que alguns investidores de varejo podem não ter ouvido falar da BitGo, mas se você é uma instituição financeira, seja um fundo, um escritório de família, uma bolsa de valores, qualquer um que esteja movimentando grandes quantidades de capital em ativos digitais, provavelmente já ouviu falar da BitGo e esperamos que esteja nos usando para custodiar seus ativos. É o lugar mais seguro para guardá-los, sem exceção, nunca tivemos um ataque hacker, nunca tivemos um incidente grave, somos 100% armazenamento a frio, é tão seguro quanto possível. É tão seguro que a Brinks, a custodiante tradicional, eu acho, de ativos tradicionais, como você pode dizer, eles investiram na nossa rodada de Série C. Então temos a certificação da Brinks. Eles acham que nossa custódia é tão boa quanto possível. E eles remontam a 1860. Você sabe, o caminhão da Brinks transportando dinheiro e seus cofres e tudo mais. Então estamos satisfeitos em ter uma parceria com eles. E vemos o futuro do negócio em staking, em stablecoins. Temos uma nova vertical de produto chamada Stablecoin como serviço, onde entidades que querem construir uma stablecoin podem contratar a BitGo e podemos ajudá-lo a construir essa stablecoin em nossa infraestrutura. E vemos o comércio e o empréstimo institucionais como um grande setor de crescimento futuro para a empresa. Então, se você perguntasse, sendo a BitGo um dos nomes mais confiáveis na custódia institucional de cripto, provavelmente a mais, qual seria o principal unique selling proposition? Você mencionou, é claro, o fato de ter uma fantástica e poderosa cripto ou cibersegurança, bem como toda a abordagem regulatória, além da tecnologia de ponta. Mas qual seria esse ecossistema que você construiu, especialmente com organizações institucionais ao redor do mundo? Bem, eu acho que por causa da nossa reputação, nós temos uma extensa rede de relacionamentos com instituições globalmente. Então, somos regulamentados nos Estados Unidos da América, é claro, mas também em várias jurisdições ao redor do globo. Então, temos nossa licença MiCA e nossa licença BOTA na União Europeia. Temos nossa licença VAR nos Emirados Árabes Unidos, que é nosso centro. Acabamos de abrir nosso escritório em Dubai, estamos muito animados com isso. Foi um grande lançamento no mês passado e estamos vendo muito interesse institucional na adoção na região do Oriente Médio.
De muitas maneiras, a Ásia-Pacífico fora da China tem sido realmente agressiva, especialmente durante os anos de regulamentação punitiva nos Estados Unidos da América de 2021 a 2024. Então, temos nossa licença Monetary Authority of Singapore em Singapura e temos uma boa presença lá. Estamos ativos em Hong Kong e também estamos ativos na Coreia do Sul, onde temos uma parceria com o Hana Bank, que é uma das suas principais instituições financeiras. Então, estamos animados com as oportunidades de crescimento na Ásia-Pacífico. Também temos presença no Japão e esperamos que isso continue a crescer. E eu acho que à medida que mais da conversa se move em direção à tokenização de uma perspectiva financeira tradicional, esperamos ver mais negócios gerados de várias maneiras diferentes, incluindo no espaço de consultores de investimentos registrados. Sabe, quando você começa a ter o Raymond James e o Charles Schwab, esse tipo de instituições oferecendo a investidores menores ativos digitais, isso será, eu acho, a próxima grande onda de entradas para ativos digitais. E isso é uma grande coisa que está por vir. Então, antes de irmos lá, tenho aqui uma pergunta sobre isso. Então, em termos de, você liderou a rodada de financiamento da série C de 100 milhões na época, com uma avaliação de cerca de 1 bilhão e 750 milhões de dólares desde... Então eu acho... Está se tornando muito maior. Então, nos conte um pouco sobre você chegando à organização e como você tentou impulsioná-la para um novo nível, especialmente com sua experiência também. Claro. Então, quando eu entrei na BitGo, para aqueles de seus espectadores que não acompanharam de perto a imprensa da indústria de criptomoedas, a BitGo estava envolvida em uma aquisição pela Galaxy Digital. É a primeira aquisição de mais de $1 bilhão na indústria. E eu entrei na empresa para trabalhar na integração das duas empresas. E, infelizmente, naquela época, em 2021, estava se tornando cada vez mais aparente que a administração Biden seria politicamente punitiva para a indústria. Então a Galaxy precisava ser listada na NASDAQ e a Securities and Exchange Commission não estava permitindo que isso acontecesse. A BitGo tinha um pedido perante a Office of the Comptroller of the Currency para obter uma carta nacional para a empresa fiduciária e isso basicamente ficou paralisado ao ponto de retirarmos nosso pedido. Então, infelizmente, regulatório e decisões políticas atrapalharam o crescimento da nossa indústria nos Estados Unidos da América e então, dado que a Galaxy não conseguiu listar na NASDAQ e uma série de outros eventos, não conseguimos concluir essa transação. Felizmente, a Galaxy acabou de listar na NASDAQ na semana passada, então parabéns para a equipe deles, estamos muito felizes por eles. Mantemos uma relação comercial muito forte com a Galaxy e estamos ansiosos para vê-los continuar a ter sucesso e crescer na NASDAQ. Então, quando você pensa nisso, nós basicamente surgimos de uma transação de fusões e aquisições. Isso foi agora no final de 2022. Então, o mercado em alta tinha acabado, o mercado em baixa estava lá e os preços dos ativos estavam em queda. Foi um período desafiador. Estávamos escalando quando entrei no negócio e tivemos que recuar significativamente para manter uma forte pista de decolagem e cumprir nosso dever fiduciário com os acionistas. Então, imediatamente mudamos o foco para tentar levantar uma série C para fortalecer o negócio e garantir que tudo permanecesse estável. Foi um momento muito difícil para arrecadar dinheiro em 2023. Os pesados, grandes, cheques de várias centenas de milhões de dólares que os VCs e fundos vinham injetando na indústria se foram. Isso não era como em 2021, onde você tinha alguns desses múltiplos loucos e avaliações de 8, 9, 10, 12 bilhões de dólares para empresas que nem sequer tinham 100 milhões de dólares em receita. Então era um ambiente muito diferente. E trabalhamos muito duro. Mike Belch, nosso fundador, realmente bateu o pavimento, trabalhou nos telefones. Eu o auxiliei da melhor maneira que pude. Ele me colocou no atual cargo como chefe de desenvolvimento corporativo neste momento. Então foi um pouco de batismo de fogo. E conseguimos chegar lá em agosto de 2023, que foi mais ou menos o fundo do mercado, se você seguir as linhas de tendência. Então, em retrospectiva, foi um momento estrategicamente forte para nós injetarmos 100 milhões de dólares no negócio, porque tudo estava em baixa. Ficamos muito felizes em concluir a Série C e somos gratos aos nossos parceiros. Como mencionei, a Brinks participou e em o período após o fechamento da Série C, conseguimos concluir 2 aquisições próprias que aprimoraram nosso conjunto de produtos e eles vão continuar a nos manter estrategicamente posicionados para atender a demanda no espaço RAA e Real World Assets nos próximos meses e anos.
é enorme, né? Como você disse, em 2023, durante tudo, Muito difícil. Sim, não é fácil. Então você lançou também o BitGo Ventures, um veículo de investimento proprietário destinado a catalisar o ecossistema de ativos digitais. Então nos conte sobre o empreendimento. Como você planeja moldar a próxima onda de adoção de criptoativos e ativos digitais? claro. Então ficamos muito animados em anunciar o BitGo Ventures. Anunciamos o token 2049 em Dubai, e isso foi em abril de 24, então um pouco menos de 6 meses após o fechamento da Série C. E nosso principal motivador lá foi tentar catalisar o ecossistema de ativos digitais. Queríamos fornecer apoio mútuo para projetos que consideramos dignos, especialmente em termos de tokenização. Então, L1s e L2 que têm projetos de token são de interesse para nós. Essa é a tese do fundo, né? E temos um pequeno comitê de investimento composto por líderes seniores na BitGo, e Mike Belchiu o preside, e temos o prazer de trabalhar com vários parceiros. Nirvana tem se saído muito bem. Ficamos muito satisfeitos com o resultado e continuamos a investir a partir desse fundo, e veremos se ele se expande ainda mais dependendo de alguns eventos diferentes que podem ocorrer este ano. Então, uma das coisas que é um ponto forte da BitGo é o fato de que você tem uma enorme presença global, como você mencionou, reguladores Ao redor do mundo. Então, você está baseado, especialmente sua experiência com regulamentos e trabalhando na Casa Branca, e agora com a estratégia da BitGo de se adaptar desafiando ambientes regulatórios. Como você vê isso crescendo, né? Especialmente para criar um tipo de... Eu acho que um dos desafios que temos com a adoção em massa de cripto e ativos digitais adequadamente é o fato de que os reguladores não alinham esforços juntos. Como você vê isso em um ambiente global, especialmente com sua presença global? Porque eu acho que é uma coisa muito importante, né, antes de tudo, para criar estabilidade no sistema e também para criar mais fluidez, tanto de liquidez quanto de melhor solução e inovação. Claro. Bem, eu quero estar ciente de que estamos na Grã-Bretanha, mas eu acredito que, dada a posição global dos Estados Unidos da América, com nosso status de reserva de moeda e apenas a presença militar que tivemos em todo o mundo desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América frequentemente têm um impacto muito transcendente sobre os reguladores globais. E esse foi um dos grandes problemas do período de 2021 a 2024, é que os reguladores financeiros federais dos Estados Unidos da América foram bastante hostis em relação à indústria. E eu acho que isso teve um efeito inibidor sobre os reguladores em todo o mundo, especialmente em países que são aliados próximos dos Estados Unidos da América. E eu antecipo, dada a mudança dramática e muito necessária na abordagem do atual regime regulatório na administração Trump, que isso se espalhará pela União Europeia, Ásia e Oriente Médio. E eu acho que, finalmente, uma vez que tenhamos um forte quadro regulatório em vigor nos Estados Unidos da América, há uma legislação pendente que está sendo votada, talvez enquanto falamos em Washington, uma série de diferentes projetos de lei que esperamos serão aprovados e assinados antes de agosto. Isso será, eu acho, a pedra angular para solidificar a forte base para a regulamentação de cripto em todo o mundo. Certos países se saíram muito bem e superaram os Estados Unidos da América. Eu mencionei Singapura mais cedo, os Emirados Árabes Unidos, até mesmo a União Europeia, em alguns aspectos, acho que foram mais rápidos para avançar nesses quadros regulatórios. Mas uma vez que tenhamos tudo em ordem nos Estados Unidos da América, e então as agências, a Securities and Exchange Commission, a Commodity Futures Trading Commission, o Departamento do Tesouro, o Fed, todos se unam e provavelmente emitam alguma regulamentação baseada em qualquer legislação que seja aprovada. Eu espero não ter mais que responder perguntas, espero, sobre regulamentação. Isso se tornará bem conhecido e não teremos que nos perguntar o que pode acontecer. Quero dizer, é como andar no escuro e vamos acender as luzes e haverá muita clareza, e isso permitirá que as pessoas se concentrem nos negócios e continuem a inovar no espaço. Sim, isso é algo muito importante. Então, à medida que digitalizamos a economia mundial e os ativos, estamos vendo um aumento emergente na digitalização de ativos e tokenização. Você mencionou isso, né? Eu sei que essa é uma das suas áreas e também você tem muita experiência. Então, quais são? Porque, no final dos dias, se um dos princípios do blockchain é a capacidade de criar identidade digital para qualquer coisa, então isso é algo crítico para evitar corrupção, para criar mais inovação e também para criar muito mais possibilidades para as pessoas trocarem valor entre si, né? Então, como você vê os ativos digitais na tokenização, especialmente em áreas
como imóveis, mas também em muitas das principais indústrias globais. Acho que agora mesmo na indústria financeira temos muitos casos até. Certo. Agora a BlackRock acabou de lançar recentemente seu próprio tokenizado, Fundo, na verdade. apoiado também pela Avalanche e outros. Então, eu gostaria de ver como você vê isso em geral, especialmente trabalhando com instituições, como você faz, que a maioria dos escritórios de família e instituições estão precisamente olhando para a criação de valor, mas também mantendo esse valor Da maneira correta, claro. Bem, você mencionou a BlackRock e eu acho que um comentário que tem sido muito discutido entre as finanças tradicionais e dentro da nossa indústria foi de Larry Fink, basicamente dizendo que o futuro das finanças vai ser tokenizado, tudo será tokenizado, as ações serão tokenizadas. Você poderá, idealmente, negociá-las quando quiser, como o Bitcoin, que é negociado 24 horas por dia, 365 dias por ano. E eu acho que, do ponto de vista de equidade, parece relativamente simples, certo? É apenas uma inovação digital natural. A tecnologia para fazer isso já existe há algum tempo, mais de uma década, talvez duas. Quando você entra no ramo imobiliário, eu acho que essa é a próxima fronteira que está sob pesquisa e desenvolvimento agora. Sabe, se as pessoas estão mexendo para descobrir como fazer isso acontecer, sabe, você poderia comprar tokens fracionados de uma propriedade, sabe, uma casa ou um hotel ou um prédio de escritórios. E eu sei que isso já foi tentado algumas vezes e estamos ansiosamente aguardando, acho, mais crescimento nesse espaço. E acho que parte disso pode depender da regulamentação que está pendente. E uma vez que isso foi definido, esperamos ver, acho, empresas oferecendo uma grande variedade de diferentes produtos lá na Real World Assets. Sabe, poderia realmente abranger todo o espectro, até qualquer tipo de ativo físico, dependendo de quem toma a liderança. Agora, isso não é algo em que estaríamos ativamente envolvidos, mas poderíamos, é claro, apoiar os tokens e poderíamos custodiá-los e poderíamos ajudar a alavancar a liquidez a partir deles nesse evento. E nós adquirimos uma empresa chamada Brassica, que é muito focada em real world assets, e temos a equipe deles em ação e já estamos prontos para começar. E continuamos a ter conversas com grandes instituições financeiras e com startups que estão ativas no setor para ver como vai crescer. Eu vejo Real World Assets como provavelmente mais um evento do Q4 para Q1 26. Eu não acho que vai ser imediato agora onde estamos, mas estamos animados para isso e certamente estamos prontos para atender a demanda. Agora, isso é uma coisa grande, especialmente com sua experiência institucional. Então, uma das coisas que é muito importante para mim é como podemos trazer essa inovação para criar mais riqueza, mas também para encontrar um equilíbrio melhor na sociedade, o que é um grande desafio. Então, com base na sua experiência com reguladores, grandes corporações e instituições, bem como com a inovação em torno da tecnologia, um dos desafios que temos ao enfrentar a economia global é a inclusão financeira. Claro. Inclusão financeira e educação financeira. Então, eu gostaria de tocar em como vocês trabalham nisso, porque é claro que vocês trabalham com muitas instituições, mas vem o desafio ao redor do mundo. Para, por exemplo, a maior parte da população mundial é muito jovem e a maioria deles, eu acho, especialmente agora, com o surgimento da inteligência artificial, bem como até mesmo os jogos, e há muitas plataformas onde eles estão atuando. Mas, ao mesmo tempo, ainda há uma fragmentação entre o que organizações como a sua estão fazendo e, então, como nós trazemos isso para a adoção em massa. E então, o financiamento tradicional e o financiamento digital mais inovador, que é sobre o que estamos falando em fazer a ponte. Você tem feito essa ponte. Como você vê que podemos unir isso e, ao mesmo tempo, trazer isso de uma maneira que cria alfabetização financeira para que possamos evitar muitos dos problemas que estamos enfrentando agora? claro, acho que posso abordar de algumas maneiras diferentes, mas a inclusão e a alfabetização financeira, acredito, são fundamentais para o que tem impulsionado a cripto nos últimos 10, 15 anos, não exatamente 15. Mas, no final das contas, vimos nos Estados Unidos da América que as pessoas estavam sendo desbancarizadas. Então, é o acesso aos serviços bancários que muitas pessoas argumentaram, você tem direito ao seu dinheiro. E eu acho que, de muitas maneiras, isso é verdade, certo? Se você não consegue ser compensado pelo seu trabalho, isso é uma forma de escravidão. E se você não tem controle sobre sua compensação, o que você realmente tem, certo? E se alguém remove seu acesso aos serviços bancários, seja por um motivo político ou porque, sabe, você não tem o relacionamento certo ou não tem
a fórmula algorítmica adequada para conhecer alguém, sabe, a 2 fusos horários de distância e você não consegue abrir uma conta bancária. Isso é um grande problema. E grande parte do mundo não tem isso, sabe? Se você for para a Índia ou China, até mesmo, sabe, não é o que pensamos nos Estados Unidos da América e na Grã-Bretanha, onde existem esses escritórios de banco de varejo e as pessoas entram e fazem transações e tem alguém atrás do balcão. Tudo isso é feito em telefones, certo? E isso é, eu acho, a capacidade que a criptomoeda vai proporcionar à população global, que é se você ganhar dinheiro, talvez queira colocá-lo em uma moeda estável. Talvez você não queira abrir uma conta bancária e talvez essa moeda estável vá lhe proporcionar 4% ou 5% sobre o que você tem lá, seja 10 dólares, 10 mil dólares, 10 milhões de dólares. Isso é uma grande diferença. Agora, né, se você tem uma conta corrente em qualquer banco, você vai ganhar quase nada sobre o que você tem em juros. Os bancos simplesmente não pagam mais juros e não há razão para que os bancos possam desintermediar a renda de juros do consumidor médio. E se você é um defensor dos direitos do consumidor, você deve querer que os consumidores tenham acesso às mesmas taxas de juros predominantes que as grandes instituições têm. Quer dizer, isso é apenas uma boa política e é bom para as pessoas. Isso permite que elas ganhem mais dinheiro em seus investimentos ou suas economias, seja lá o que tiverem. Então eu acho que isso é uma enorme inovação e poder fazer tudo isso do seu telefone e a maneira como esses aplicativos estão evoluindo, isso está se tornando altamente amigável ao usuário. As interfaces são muito fáceis de operar. Você baixa e já consegue conectar. E eu acho que, no final das contas, para onde muitas pessoas vão, ou os bancos vão inovar para que não sejam mais tão desajeitados e atuando como esses intermediários que estão desintermediando taxas de juros altas dos consumidores, ou as pessoas simplesmente vão retirar seu dinheiro dos bancos, certo? Quer dizer, você simplesmente fechará sua conta corrente, fechará sua conta poupança, transferirá tudo para uma moeda estável que tem 4 ou 5% de juros e então transacionará com essa moeda estável. E a moeda estável deve ser respaldada 1 para 1 com as reservas do Tesouro dos Estados Unidos da América. Nós sentimos fortemente sobre isso e acreditamos que também será uma boa política monetária para os Estados Unidos da América preservar nosso status de reserva de moeda, porque você tem um monte de moedas estáveis que agora estão facilitando todas as transações em todo o mundo, que são respaldadas 1 para 1 pelos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América. Isso será tremendo para o Tesouro dos Estados Unidos da América e o dólar. Então, é um momento emocionante. E eu acho que as pessoas, cripto é divertido, há algo legal nisso. Muitas pessoas falam sobre isso. Você encontrará pessoas em bares falando sobre Bitcoin e o preço e o que está acontecendo e quem está em alta e quem está em baixa. E há algo que tem um apelo de marketing em massa que você simplesmente não encontra frequentemente em finanças. E eu acho que isso pode ajudar muito também com a educação financeira. E as pessoas transacionando, quero dizer, né, a melhor maneira de aprender é fazendo, na minha opinião, não teoria, mas aplicação. E se você começar, sabe, se quiser pegar 10 dólares agora e ir online e abrir uma conta em uma das bolsas e começar a negociar, nós encorajamos as pessoas a fazerem isso. Nós fazemos isso na BitGo o tempo todo. Nós chamamos de dogfooding, mas é testar os produtos e talvez tenhamos uma oferta de varejo em breve para consumidores comuns. Mas é uma ótima maneira de aprender como funciona a indústria de ativos digitais e as muitas vantagens e benefícios que você pode ter ao investir em ativos digitais. Eu concordo completamente. E é um elemento chave porque, se você entender isso, podemos realmente fazer muitas coisas a mais e também criar um melhor equilíbrio entre todas as diferentes velocidades. Uma das coisas que vocês, é claro, estão fazendo em grande escala são as stablecoins, e vocês têm muitas ofertas nisso, e as stablecoins, como agora estão se tornando globais, eu acho provavelmente a parte mais bem-sucedida do cripto. Como você vê as stablecoins, e eu sei que vocês têm muitas soluções em torno disso, e como você vê isso em uma escala global, porque no momento está resolvendo muitos problemas que até mesmo os sistemas tradicionais, bem, a maioria dos sistemas tradicionais não pode fazer e na verdade funciona fantasticamente bem. Então, é um pouco da sua visão e um pouco sobre as stablecoins. Claro. Bem, nos sentimos muito orgulhosos de ser anunciados como o provedor de infraestrutura para a stablecoin USDON da World Liberty Financial. Recebi uma quantidade significativa de imprensa em abril, principalmente porque um fundo soberano de riqueza nos Emirados Árabes Unidos vai usar o dólar dos Estados Unidos One para facilitar um investimento de 2 bilhões na Binance. Então, pense nisso. Ter um investimento corporativo que está sendo facilitado por uma stablecoin é muito mais fácil para eles, certo? Eles não precisam passar por um banco, suas taxas são basicamente zero, então é melhor para eles, é bom para nós,
e eu acho que, no geral, a experiência ela é muito mais fácil porque a stablecoin dólar dos Estados Unidos, One, é respaldada 1 para 1 por títulos do Tesouro Americano, que nós facilitamos e fazemos toda a cunhagem e queima, então temos uma ótima equipe trabalhando nisso 24 horas por dia e estamos animados com o dólar dos Estados Unidos, One. Consideramos seguir nosso próprio caminho com a stablecoin, mas estamos muito satisfeitos com a situação atual. Acreditamos que a competição é saudável e esperamos ver o dólar dos Estados Unidos One, dólar dos Estados Unidos C e dólar dos Estados Unidos T continuarem a competir, e pode haver muitas mais stablecoins. Sabe, não há motivo para os bancos não se envolverem no jogo também. Eles apenas terão que abandonar alguns de seus precedentes de longa data e começar a inovar. E isso é realmente, eu acho, o estímulo necessário para impulsionar isso. E uma vez que você vê transações como USD One, MGX e Binance, você tem que pensar, se você é um banco tradicional, você realmente vai perder todo esse negócio por essa tecnologia inovadora? Você vai entrar no jogo, e isso é no Oriente Médio, e existem várias outras maneiras que as stablecoins poderiam ser usadas em áreas que não têm fácil acesso aos serviços bancários. Então estamos animados com isso. Temos um novo segmento de produto chamado stablecoin, como serviço que eu acho que mencionei anteriormente, onde entidades podem basicamente embarcar com a BitGo e podemos ajudá-lo a construir sua stablecoin. Então estamos ansiosos pelo crescimento contínuo nesse espaço e estamos muito animados com isso, somos fortes, crentes nisso. Sim, isso é uma coisa chave e Eu gosto. Do jeito que você colocou isso, você pode realmente ter tradicionais e não tradicionais e encontrar uma ponte entre eles. Então, uma das últimas perguntas que Nós somos todos os... tempo. Então, quando você fala agora, há muitas coisas acontecendo e você mencionou muitas inovações, desde stablecoins até ativos digitais também. A maneira como você está unindo institucional e até varejo em seu fundo também. Então, como você vê o especial do lado institucional, a adoção de cripto e também blockchain e também algumas das inovações que você vê chegando nos próximos 3, 5 anos, você mencionou pelo menos alguns trimestres. Mas eu gostaria de ouvir mais sobre a inovação em geral na indústria. Claro. Bem, acho que vimos com os ETFs muito interesse institucional e agora eles são atores nesse espaço, certo? Então, existem grandes ETFs em torno do Bitcoin e as instituições financeiras tradicionais estão ganhando dinheiro com eles, o que eu acho é um bom catalisador para eles se aprofundarem mais. Houve alguma clareza regulatória do governo federal em Washington de que os bancos podem, sim, de fato, custodiar cripto, o que dá, na minha opinião, mas infelizmente havia muita ambiguidade e os bancos vão ser deferentes aos reguladores como deveriam ser. Eles querem seguir a letra da lei e isso é muito importante. Então eu acho que agora, tendo luz verde para custodiar ativos digitais, continuará a impulsionar a adoção e o crescimento neste setor. E como eu mencionei anteriormente, todas essas inovações em stablecoins e staking, e se você apenas olhar para o preço do ativo agora do Bitcoin, muitas pessoas estão prevendo que vai subir muito mais. Não consigo imaginar que as instituições financeiras tradicionais simplesmente vão minguar na videira. Acho que eles vão entrar no jogo e estamos animados para encontrá-los no campo quando estiverem prontos. Então, tenho que fazer uma pergunta sobre isso. Então, levando em conta a sua experiência com governos, bem com a Casa Branca, então, no momento, há muitas discussões que eu acho que são mais ou menos públicas de que a Casa Branca pode usar reservas de Bitcoin e há já alguns governos em o mundo, né? Como você vê isso, especialmente porque você tem forte para uma das maiores instituições de negócios nesta área? Sim, estamos muito interessados nisso. Mike Belch, nosso fundador, participou da mesa redonda de criptomoedas na Casa Branca, a mesa redonda inaugural com vários líderes da indústria, e o presidente e David Sachs, que está liderando a política de inteligência artificial e ativos digitais do West Wing, e ficamos animados ao ouvir sobre a reserva estratégica. Achamos que é importante e tenho conversado com indivíduos no governo federal responsáveis por elaborar a implementação. Eu sabia, desde o meu tempo lá, que muitos bitcoins e outros ativos digitais foram apreendidos pelo Internal Revenue Service ou agências de aplicação da lei no processo de fazer o seu trabalho. E, infelizmente, em alguns casos, esses ativos digitais foram vendidos a preços muito baixos comparados ao que estão hoje. Então, eu acho que é do interesse do governo, do ponto de vista fiduciário, manter esses ativos e obter um bom retorno para o contribuinte. E existem várias maneiras neutras em termos de receita para o governo continuar a adquirir mais Bitcoin e outros ativos digitais.
e eu antecipo que isso será abordado no relatório para o presidente, que o Tesouro está trabalhando agora com vários outros interessados, e eu acredito que está previsto para ser lançado no final de julho. Então, eu diria para ficar ligado. Bem, essa é uma boa. Ok, então a última. Então, inteligência artificial, blockchain, cripto, nós temos 3 coisas agora. Inteligência artificial é os Estados Unidos da América estão liderando a corrida e apenas temos a super iniciativa da Casa Branca. Mas a inteligência artificial precisa de blockchain e é cripto. Então, quais são suas opiniões sobre a combinação entre os três e especialmente sobre como podemos realmente fazer isso, especialmente criando uma inteligência artificial que provavelmente seja mais centrada no humano e não potencialmente distópica, como muitas opiniões, mas também como podemos torná-lo prático, como você disse, porque há muitas oportunidades para fazer negócios imediatamente se você conseguir que a inteligência artificial e o cripto e blockchain especiais trabalhem juntos. E você também mencionou a importância dos jogos e a maioria dessas 4 bilhões e meio de pessoas jogando todos os dias. Então, existem muitas maneiras de juntar tudo isso, mas há muito trabalho a ser feito. Então, as suas opiniões sobre isso? Acho muito emocionante. Quer dizer, vimos a inteligência artificial simplesmente explodir durante os meus 4 anos de mandato na BitGo e está mudando a maneira como todos nós vivemos no dia a dia agora. Eu uso diariamente no trabalho. Estamos integrando profundamente em nossas funções operacionais da empresa. Estamos encontrando eficiências tremendas ao usá-lo. E quando você pensa sobre o blockchain e a maneira que o cripto facilitou os jogos, especialmente com jogos profissionais, ou apenas você sabe, você poderia seguir um caminho totalmente diferente e olhar para programas de benefícios corporativos, seja milhas aéreas, pontos de hotel, tudo mais, tudo isso poderia ser tokenizado, tudo isso poderia se transformar em ativos digitais. E então você pensa sobre a maneira que o blockchain será capaz de apoiar mais inovações em inteligência artificial. Acho que é muito cedo agora e tudo se entrelaça de uma maneira que provavelmente teremos uma melhor compreensão em cerca de 1 ano, mas estamos animados com isso e pretendemos participar disso. Oh, isso é fantástico. Bem, foi uma honra, Baylor. Eu tenho mais algumas perguntas, mas vou respeitar todo o seu tempo. Parabéns pelo seu trabalho e com o Go e sucesso contínuo. Incrível. Muito obrigado. Prazer em falar. Com você. Obrigado.